Senhoras e senhores, com um convidado mais que especial e apresentadores mais ou menos, estamos começando mais um Cuca com Salame, o seu café colonial disfarçado de podcast. No comando dessa mesa, este que vos fala, Luciano Trevisan, e ele, o nosso querido idolatrado, salve, salve, Érico Pérez. Muito bom, muito bom. Obrigado. Mas eu quero dizer que esse episódio de hoje ele é especial. E é especial quando eu recebo amigos aqui. Então, estou muito contente. Luciano, por favor, faça a apresentação do nosso nobre. Já que é teu amigo, você podia apresentar. Não treinei, não pratiquei. Bom, nem os amigos, Érico. Vai lá, Luciano. Amigos? O Luciano estava treinando ali. Vai lá e faz. Tá bem. Bom, nosso convidado, ele é contabilista, né? Formado na área de contabilidade. Ele é assessor de crédito e investimento da Cressol. Ele é músico, mas ele é muito conhecido também pelo seu trabalho anterior na empresa da família, Iraci Cafeteria. Estamos falando do filho do Luiz e da Iraci, do esposo da Camila, do pai da Benjamin, um cara que se diz fértil, né? Está esperando mais um bebê. Deve vir uma menininha por aí. Seja bem-vindo, João Paulo. Muito obrigado. Uma alegria. Pô, primeiro, ser reconhecido como amigo do Érico, né? Já começamos bem. Começa com moral, né? Lá em cima, hein? Já começa nos píncaros da glória, como diriam nos anos 70, talvez. Puxou. Como diria um professor meu, tirou do sovaco da cobra essa. Tipo isso. Não, eu até conto, sabe? É que isso é muito coisa do jornal, né? Aqui nos anos 90, assim, aparecia jornal novo quase toda semana, né? Sempre tinha umas frases de efeito no editorial que apresentava esse novo jornal, né? Então era sempre uma publicação que veio preencher uma lacuna. Todos eles vinham preencher uma lacuna na imprensa sudestina. Olha só, forte. E aí um desse jornal, quando estreou, colocou no seu editorial que aquela publicação atingiria os píncaros da glória. Nossa, até hoje eu não sei direito o que significa, João. Mas eu achei bonito. Mas bonito é, né? Vou só balançar a cabeça e concordar. Exatamente. Bonito é. Bonito é. Mas bem, muito bem. Vamos então para o nosso protocolo? Vamos lá. Quem será o nosso primeiro? João, dá uma força aí. Conhece essa empresa? Olha, quando eu vejo essa empresa aqui, vou trazer aqui um depoimento que talvez vocês vão pegar a referência. O que dizer dessa empresa que eu mal conheço, já considero pacas, né? Pra galera do Orkut de antigamente. Mas Iraci, primeiro que é referência pra mim, né? Referência pra minha criação, pra minha vida. E, pô, legal que tá ainda e fortemente patrocinando e apoiando esse projeto. Legal. Obrigado, André, família. Valeu, muito bem. Mas realmente aí, né? É uma empresa extremamente exemplar, né, Luciano? Obviamente que a gente sempre fala isso, né? Não é porque o João tá aqui, né? Não. Mas assim, o ambiente é muito bom, os produtos têm muita qualidade. Eu brinco que tem o selo de qualidade da família Roar, mas eu coloco ainda mais, eu tenho o selo de qualidade da minha mãe, né? A minha mãe não aceita bolo de aniversário de outro local. Tem que ser o bolo do Luiz. Ela não fala dela assim, é o bolo do Luiz. Exatamente. Muito bom. O pai vai ficar feliz com essa referência aí. Até porque muitos chamavam ele de seu Iraci. Então ter alguém que traz Luiz... Pode estar começando bem, né? Tá bom. Ter alguém que reconhece o Luiz vai trazer uma referência muito importante pro pai. O seu Iraci para mim é novidade. Muito bom. Quem mais? Vamos lá, é contigo. Meriço Hospitalar, empresa da Nick e do Eduardo, outra empresa muito responsável, o pessoal sempre fala muito bem, elogia muito bem o trabalho deles. Extremamente, me fugiu a palavra agora, competentes, né? Responsáveis, competentes. Se saem muito bem, o pessoal da saúde elogia muito eles, né? Quem mais? Inovata Ambientes, empresa do Gelson e do Fernando, uma empresa que tem um showroom de ambientes planejados que é formidável, realmente é muito bonito. Um local onde você vai encontrar beleza, tecnologia também envolvida aí nos móveis, nos ambientes, né? E uma empresa que atende tanto empresas quanto residências, né? Tem feito grandes empresas aí, talvez até o João saiba de uma grande empresa que tem usado os trabalhos da Inovata, mas eu não vou entrar em detalhes. Boa. Quem mais? Beltrão Net, o provedor genuinamente beltronense. Exatamente. Slogan inventado pelo Luciano. Muito bom. Muito bom, né?
Planos de 90, 720 mega, a internet que não dá problema, né? A internet que não para de funcionar, tá sempre ali funcionando. Ótima internet. Essa leva o selo de qualidade Érico Pérez. Inclusive na área rural, tá? No sítio do meu pai, lá na seção Jacaré, temos essa fibra ótica aí que funciona super bem. Muito boa. E agora, temos um recadinho? recadinho? Vinho e prosa com um recadinho novo, Opa. inclusive. Nós da Vinoteca pensamos em todos os detalhes para facilitar para você. Preparamos um catálogo com diversas opções de presentes para você presentear amigos ou familiares. Solicite nossas opções através do direct ou WhatsApp. Garanta os seus presentes com a gente e termine o ano com sucesso. Eles realmente se saem muito bem, né, Luciano? Muito bem. Precisou de dica para presente ou para consumo, né, de vinho. Exatamente. O Doug e a Sá matam a pau. Isso aí. E bom, vamos pedir agora, neste momento, para o pessoal se inscrever no nosso canal, poder curtir aí o vídeo, né, nos procurar nas redes sociais, nos seguir no Instagram, enfim, essa coisa toda que ajuda o Cuquinha a continuar crescendo. Dos píncaros da glória. Chegar aos píncaros da glória. Exatamente. Muito bem, então. Esse podcast que vem preenchendo uma lacuna, né? Não, realmente. Eu acho que a gente poderia colocar o píncaro de alguma forma no nome, né? A gente vacilou nisso, né? Uma píncaro. Palavra tão cotidiana, assim. Né? Píncarocast ia ser. Píncarocast. Da glória. Da glória. Píncarocast da glória. Fica aí a dica. Quem tiver aí pensando num novo podcast aí, né? Quem tiver começando. Uma boa referência. Muito sucesso. Fácil de lembrar. Bem tranquilo. Vamos lá, então. Vamos para a nossa pergunta inicial para o jovem João. Aquela pergunta que todo mundo fala que é complicada. João, quem é você? Tenta falar um pouquinho de ti, mas deixando o trabalho um pouquinho de lado. Quem é o João? Legal. João é um pai. É o pai do Benjamin e agora o pai de uma garotinha de 11 semanas que está no forninho. Descobrimos aí recentemente a gestação de uma moça que está na decisão do nome ainda. Camila, que é a mãe dela, e minha esposa já tem boas referências, mas estamos no processo. Inclusive, estou gostando da ideia, mas vamos lá. O João, eu vou trazer assim uma referência de um momento e de uma sensação que descreve e tem muito a ver com o João. Acho que todo mundo aqui já viveu, e gostam ou não, daquele café da manhã ou da tarde, numa mesa comprida. Se tiver comida ou não, se tiver uma cuca com salame, melhor ainda. Mas cheia de pessoas, amigos, familiares, pessoas que a gente ama, numa conversa de 2 ou 3 horas, falando de coisas aleatórias, falando de coisas importantes, gritando, brigando. Acho que essa sensação de estar por um bom tempo numa mesa de café da manhã ou da tarde tem muito a ver com o João. Boa. E o João, como já apresentado pelo Luciano, o João também é músico por hobby. E quando eu digo músico, não é musicista, né? Não tem habilidades muito grandes. Mas lá com meus 11 ou 12 anos de idade aprendi o violãozinho popular. E de lá pra cá tenho me aventurado sempre em algumas bandas. Então o João tem esse hobby. O João é um cara que gosta e se esforça de ser querido nos ambientes que ele está. Talvez já não tenha muito esforço hoje, já meio que acontece natural, mas já é algo conquistou, né, esse lugar. Olha aí. O João, como diz a Camila, ele é o libriano indeciso, então trago essa qualidade também, teimoso. O João é um cara que nos últimos 5 anos aprendeu a sonhar e viver um pouco mais protagonismo da própria vida. O João é um cara que vive uma fase muito boa da vida hoje. João é um cara feliz. Que legal. Ótimo aqui. Que descrição completa, hein, Luciano? O que tu achou? Diferente, né? Gostei desse comparativo aí em relação à mesa. Eu gostei bastante. Realmente, aí, acho que das descrições aí do Cuca, acho que entrou pros píncaros aí. Entrou pros píncaros da glória. Vamos ficar nessa aí, né? Top píncaros. Vamos fazer um... Mas aproveitando essa deixa, tem uma coisa legal que tu fala, né, João, que é a importância do café na tua vida e de como o café, ele abriu muitas portas, de como o café... acho que é legal de tu poder falar um pouquinho disso agora também. O que tu me diz? Sabe que quando eu citei essa referência da mesa, acho que é muito forte a minha referência da infância, assim, do momento que a família, principalmente os irmãos da minha mãe, se reuniam
e passavam longos momentos. Isso é uma memória afetiva muito forte. E a bebida, obviamente, o café sempre esteve presente, né? Sim. Então, essa referência lá atrás, de quando a Iraci, minha mãe, ainda nem tinha o trabalho, né, de atuar no ramo da confeitaria, já existia essa referência. E aí, obviamente, quando eu tinha lá meus 1 ano, 2 anos de vida, minha mãe começa a atuar nessa profissão de empreender no ramo da alimentação, e cada vez mais essa referência do café, da alimentação, ela vem forte. Mas, desde quando a gente criou a Iraci Cafeteria mesmo, que foi um projeto encabeçado pelo meu irmão André, e aí eu, o irmão caçula, e a Juliana, a irmã do meio, a gente abraçou junto à ideia, criou-se uma atmosfera onde a bebida, o café, virou uma grande referência. Desde a fase de tirar o açúcar do café, né? Porque lá atrás eu tomava café com açúcar. E aí quando a gente iniciou esse trabalho mais direcionado, começou-se essa ideia de apreciar a boa bebida. E novamente, o café ele costuma vir acompanhado de pessoas. Pelo menos para o João. Então, essa referência da bebida com as pessoas, com o social, com a experiência que a gente conseguia proporcionar. E até hoje lá em casa, né? Hoje minha rotina é de sair cedo, porém como meu filho Benjamin acorda mais cedo ainda, fazemos o café passado diariamente. Então, tá presente no dia a dia. Faz parte da vida do João. João, e como é que foi essa tua infância, né? Porque até você mencionou que a tua mãe iniciou um negócio quando você tinha 1 ano de idade, né? Exato. Então você já nasce você cresce no meio desse empreendimento, né? E você já cresce, já é uma criança que já tem uma certa responsabilidade, né? Porque era uma empresa basicamente familiar no começo, onde todos tinham que ajudar de alguma maneira, né? Como é que foi essa infância? Misturando aí, de certa maneira, a responsabilidade e as questões que são naturais da infância, né? Que é a brincadeira, que é a escola. Conta pra gente as tuas lembranças dessa fase. Eu tenho a primeira lembrança que vem, assim, de um sofá que a gente tinha na casa. Eu tô falando da casa porque minha mãe empreendeu dentro de casa. Sim. Ela não tinha um estabelecimento comercial, tá? Era a cozinha de casa. E aí nós tínhamos um sofá próximo, que a brincadeira principal nos intervalos, onde minha mãe tinha uma disponibilidade de tempo, era ficar pulando do sofá, essas brincadeiras de criança lá de 3, 4 anos, que normalmente resultam num braço quebrado. Mas enfim, é uma memória boa. E crescer, Luciano, nesse cenário aí de empreender por necessidade, que foi a realidade da minha família, né? Meu pai era representante comercial, então ele viajava muito, passava toda semana vendendo. Na época, era Zael, a marca que ele representava. E na necessidade de criar 3 filhos, né? Porque eu era o caçula aí, a raspa do tacho. Minha mãe começou a empreender. Antes disso, ela era vendedora no comércio também. Então, é um cenário de responsabilidade, sim, porque, beleza, quando eu tinha 2, 3, 4 anos, a gente não lembro e não me recordo qual era a função nossa. Mas a partir dali dos 8, 9 anos de idade, você tinha já a responsabilidade de pacotar os pães, a cuca, e aí, no período da tarde, acompanhar o pai nas entregas. 10 anos, 11 anos, já existia até uma responsabilidade de horário, né? A partir da 1h15 a gente sai, na segunda... Na quarta e na sexta é o João, na terça e na quinta é a Juliana, minha irmã. Já tinha uma escala. Já. Até porque se não tivesse, brigava muito, né? o meu irmão André tinha outras responsabilidades, então realmente foi uma infância e eu não sei onde que é a infância para a adolescência, quando que muda isso, mas foi essa faixa etária aí carregada de responsabilidades. Isso, na época, Luciano, sendo muito transparente com vocês aqui, era algo que me chateava, sabe? Porque enquanto eu via meus amigos voltando da escola, a gente sempre estudava de manhã no colégio, né? Voltando da escola para brincar, eu tinha a responsabilidade de estar trabalhando, colocar um bonezinho branco. Muitos lembram da Iraci da Kombi, mas antes disso teve um Uno, teve uma Ipanema, teve um Palio Weekend, até chegar a Kombi, né? Então, teve toda uma história aí que eu estive sempre ao lado acompanhando meu pai nesse processo. Então, eu tinha vergonha. Resumindo, era isso. Sim. Tinha muita vergonha. Natural. Sim. Mas é uma lembrança interessante. E legal isso, por ser extremamente franco nesse sentido, né? Porque quando tu pensa
no João, criança, pô, que queria brincar, queria fazer outras coisas, mas enfim, tinha essa responsabilidade. Mas como que tu sente que isso acabou te afetando, João? Consegue falar disso? Consigo. E hoje eu falo com muito orgulho e gratidão aos meus pais por como eles conseguiram conduzir isso. Porque em nenhum momento eles nos privaram de ser criança, né? Então eles tinham uma habilidade de colocar a responsabilidade, mas também dosar os momentos que a gente precisava enquanto jovem, adolescente, enfim. Então é um olhar para trás de gratidão de que isso formou um João talvez um pouco mais precoce no sentido de responsabilidades, mas que quando eu cheguei no mercado de trabalho, na verdade acho que eu sempre estive, né? Exato. Mas quando eu fui, digamos assim, para fora da empresa, da minha família, eu já cheguei com um grau de responsabilidade que isso fez eu lidar mais facilmente com as responsabilidades que a gente sabe que vão surgir em qualquer negócio. Muito mais preparado, né? Muito mais preparado. Perfeito. Sim. E por falar nisso, João, como é que foi essa decisão? Porque você fazia parte de uma empresa que estava dando certo, que deu certo e que dá certo, né? E o que te motivou a sair dela e buscar uma carreira fora dessa empresa, né? Se imagina que você poderia ter o teu espaço lá até hoje, né? Perfeito. Essa é uma pergunta que, por uns 5 anos, Luciano, eu ficava me perguntando antes de tomar a decisão. Eu acho que não estava claro na época para o João do porquê sair, mas existia uma vontade latente muito forte. E isso vem aliado até a minha graduação de Ciências Contábeis. Ali despertou uma vontade de trabalhar com as exatas, de trabalhar no mercado financeiro, de me aprofundar em questões que o negócio da minha família talvez não me permitia. Ou eu não me encontrava naquele cenário, né? Então, por uns 5 anos, eu fiquei preparando o terreno com a minha família para chegar no momento e fazer essa saída. E o legal é que hoje, por mais que eu não esteja no dia a dia da Iracy, eu continuo presente, né? Porque eu falo para meus irmãos, que eles querendo ou não, eu sou herdeiro. Então você dá uma acompanhada, vamos fazer um negócio, vamos economizar aqui, investir ali, porque... A gente brinca assim, mas é sempre decisões que são compartilhadas, né? Então, hoje meus irmãos, eles me acionam, pelo menos aí, trimestralmente, para a gente fazer uma reunião, acompanhar. E lá atrás, essa decisão ela foi motivada um pouco disso tudo, né? E essa vontade também que o João tinha, Luciano e Érico, de me provar. Me provar por conta, sabe? Sim. Acho que isso tem a ver um pouquinho. Recentemente eu ouvi um podcast que falava sobre gerações e eu acredito que eu sou dos milênios aí, de galera que vai de 87 aos 97, enfim. Nasci em 92, né? Dizem que essa turma foi abandonada. Essa turma foi do... Esqueceram de mim, né? E essa galera, que talvez seja a minha, um pouco de vocês, Luciano, um pouco... o Luciano é jovem há mais tempo que eu, né? Exatamente. Você saiu bem. Você saiu muito bem, né? É jovem há mais tempo que eu, foi muito bom. Mas um pouco dessa característica autodidata, sabe? De se provar, de sair do ambiente familiar e ver se o João dava conta, sabe? Acho que era motivado um pouco por isso, além de desenvolver essas habilidades que eu queria. Não, e realmente, tu dá um passo ali um grande passo, né, João? Porque vamos pensar assim, que a princípio tu estava num lugar que tinha a sua tranquilidade. Tem a segurança, né? Uma segurança, né? Tu estava na empresa da família, enfim, tudo mais, tinha as tuas responsabilidades, obviamente, que não eram poucas, mas existia fazia parte dessa rede, né? E quando tu decide te lançar no mundo lá fora, é um momento que realmente é tu contigo mesmo, né? Então, tu dá um passo muito grande. Eu lembro que a gente conversava bastante sobre isso, né? Eu acompanhei, de certa forma, aí um passo de coragem, porque dentro da empresa familiar você é cobrado, mas ao mesmo tempo você tem uma rede de proteção ao teu redor, né? E quando você vai para o mercado, vamos chamar externo, né? Não é um mercado externo no sentido econômico, mas você está por tua conta e risco, né? Então precisa coragem para tomar essa atitude. Né? Como tu sente, assim, João, que o trabalho que tu realizava ali na Iracy te favoreceu neste momento de sair? Como é que dá para falar disso? Isso é muito legal, porque quando eu saí da Iracy, eu ingressei direto numa corretora de investimentos, a XP Investimentos, atuando como assessor de investimentos. Então, meu trabalho basicamente era captar investidores. E aí, todo aquele relacionamento que eu criei com os clientes
da Iraci, essa abertura foi fundamental, porque, exemplo, batia na porta de um empresário. Ele não tinha o João como referência no mercado financeiro, até porque o João nunca tinha trabalhado nisso. Mas ele tinha o João como uma referência de certa forma, segurança. Sim. Estava atrelado a uma empresa de qualidade, né? Perfeito. E também, poxa, quando você vai há 3, 4, 5, 10 anos no mesmo estabelecimento e acompanha essas pessoas, de certa forma você já tem um olhar da ética, do comportamento. Então, tudo que a Iraci me proporcionou, desde lá da responsabilidade, do horário, da gestão financeira, porque afinal de contas, né, resgatando um pouquinho lá atrás, a gente tinha um trabalho com meu pai de entregar em estabelecimentos comerciais, em casa, e eu me recordo muito fortemente de estar lá, no meu bolso, com um monte de moedinha, com um monte de espécie, porque na época não tinha cartão, não se trabalhava com outras modalidades aí. A caderneta, que a gente vendia fiado também. Então, já era a responsabilidade do João essa parte monetária, né? E lógico que com a estruturação da empresa familiar isso foi aprimorando cada vez mais. E estar no financeiro da empresa sempre foi algo que eu gostei. Então, tudo isso me preparou para chegar com mais facilidade, eu diria, em possíveis investidores, empresários, e aí as portas se abriam. A consequência disso era o João se converter a espécie de confiança que já existia num bom trabalho na gestão financeira, né? Não, exatamente, porque tu ficava ali, em boa parte do tempo tu ficava no caixa, né, João? Exato. Então tu ficava ali, inclusive eu acredito que a nossa própria amizade nasce dali, né? Sim. E eu sempre frequentava muito a Iraci, né? E aí sempre tava por lá e a gente começou a bater papo ali e ficamos amigos, né? Decidi montar uma banda. Acho até que, Érico, posso dizer que é uma virtude minha, uma qualidade que é conseguir, durante o período que estive na empresa da minha família, conseguir fazer amigos além de clientes. Realmente, e você não é o único privilegiado. Tu não tá sozinho nessa história aí, né? Mas era algo legal. Por exemplo, o cliente que ia todo dia lá tomar café, no domingo ia andar de bicicleta com ele. Isso. Era esforço? Não, era algo que eu gostava. Era um hobby do João também. Então, conseguia fazer amizades e ter um relacionamento além da Iraci. Ótimo. E esse período de trabalho na XP, como é que foi, João? Foi uma baita escola, Érico. A XP, quando eu entrei nela, ela já estava num patamar aí da corretora de investimentos mais consolidada da América Latina, então já era uma empresa grande. Eu já não tinha tanta dificuldade de vender a marca, sabe? Então ela me ensinou muito, me ensinou a como ser um profissional, eu diria assim, num viés de excelência e sim de conhecimento, porque primeiro que para atuar nesse mercado você tem que tirar uma certificação, então não é simplesmente ter vontade, né? Tive que estudar, me certifiquei, provei lá para a FGV, para os órgãos que regulamentam também o mercado financeiro, que eu era capaz de trabalhar com produtos de investimentos. E aí, foi uma escola no sentido de que, poxa, eu tinha abertura para chegar nos potenciais investidores, mas eu tinha que conseguir falar do produto, falar de investimentos e levar segurança e, acima de tudo, ajudar esse investidor a crescer. Porque tem um ditado que fala o seguinte: qual que é o órgão mais sensível do ser humano? É o bolso, né? Então, quando a gente fala do dinheiro das pessoas, é algo sensível. Então, a XP me ensinou a como falar desse tema que é sensível, que talvez até é tabu para algumas pessoas, tem gente que não gosta de falar de dinheiro, mas no final do dia ajudar essas pessoas a ter uma educação financeira melhor. Certo, muito bem, muito bem. Tu ficou quanto tempo, Ju, no XP? Foram 2 anos e meio. 2 anos e meio. Isso. E aí vem uma outra movimentação, tu decide então ir para Cressol. Como que foi essa transição, Ju? Eu sempre enxerguei a Cressol com bons olhos. Primeiro que ela nasceu aqui no Sudoeste, tem a sede dela central, a sede nacional da Cressol é em Francisco Beltrão, então desde que eu me conheço por gente, um pouquinho depois, porque a Cressol tem 29 anos, então eu sou um pouquinho mais velho que ela. Mas desde que eu sou criança, a gente tem essa referência dessa cooperativa que tanto cresce, né? Então, já tinha olhares para ela. Até compartilhar com vocês uma passagem curiosa. Pablo Guancino é o diretor hoje da confederação, da Cressol, né? da central da Cressol, diretor de negócios. E ele tinha hábito de tomar café na Iraci. Certa feita, naquele processo onde eu já estava tomando a decisão de
sair e ingressar no mercado financeiro, eu servi um café pro Pablo e falei, Pablo, quero trabalhar com você. Ele deu risada até na época, falou, João, tem o site lá, se inscreve. Não deu em nada, eu me inscrevi, mas ninguém me chamou. Não deu certo a tacada. Pessoal, de gente em gestão, vamos ver esse negócio. Porém, né, alguns anos depois eu entrei na XP, comecei a criar uma referência também aqui no Sudoeste do João no mercado financeiro, e não só mais o João da Iraci, né? Uhum. E aí, novamente, eu entrei no processo seletivo correto, né? Não falando com o diretor. E deu certo. Pode ser que ele tenha me apoiado, possivelmente, espero que sim. Sim. Mas foi esse processo, e acho que um ponto importante de citar é que os princípios da Cresol, da empresa, dessa cooperativa, eles estão hoje muito mais alinhados com os do João. Então, a XP foi uma ótima escola, me ensinou muito, sou eternamente grato à oportunidade que tive, e inclusive a confiança que os clientes lá na época depositaram. Porém, o coração do João sempre teve mais tendencioso para um modelo e os princípios de uma cooperativa de crédito. E tá contente com o andamento. Tô feliz, já tem aí um pouco mais de 2 anos. E tu viajou muito no começo, né? Logo que tu entrou, eu lembro que o João não parava aí na cidade, né? Acho que uma oportunidade legal que a Cresol me deu foi conhecer boa parte do Brasil viajando ao trabalho. Que beleza. Então, tive o prazer de conhecer o Nordeste, conhecer Centro-Oeste, Goiânia, São Paulo, todos os 3 estados do Sul, tudo a trabalho, né? E era um trabalho interessante porque eu fazia uma espécie de treinamento com alguns colaboradores, né, gerentes de negócio, enfim. Certo. Então, na Central, né, que foi esse período que eu atuei, Central Bazer, eu tive além de trabalhar, me desenvolver, e eles me apoiar nisso, né, porque a Cresol é uma empresa que ela investe bastante nos colaboradores, então, além da gente estar sendo remunerado pelo trabalho, a gente é remunerado e eles investem na gente, isso é muito interessante citar. E agora, mais recentemente, eu migrei para uma regional, onde eu atuo aqui em alguns municípios do sudoeste do Paraná, que vai de Coronel Vivida até Palmas. Muito bem, então agora a vida está mais tranquila, João. As viagens são mais curtas. Mais próximas. Menos avião, menos... né? Isso aí. Vamos mudar de assunto agora, então. Vamos para outra ponta, então? Vamos para outro aspecto, né? E, João, conta pra gente, como é que você conheceu a Camila? Pô, que legal. Na época que eu estava na XP, a sede do escritório que eu fazia parte fica ainda em Cascavel. Então, era comum a cada 45 dias, a cada 60 dias eu ir para Cascavel para reuniões, me interar com os colegas lá, e eu também tinha, na época, clientes que eu atendia lá naquela cidade. E nessa ocasião, a Camila residia em Cascavel, estava lá trabalhando na área de enfermagem dela no hospital, no HU, né, que é o hospital universitário, em outras atividades que ela fazia lá na área da saúde. E eu estava solteiro nessa ocasião, né? Tinha passado aí por um fim de um relacionamento, e as redes sociais, no caso o Instagram, me ajudaram a, de alguma forma, encontrar essa moça bonita. E aí, quando a gente começou a conversar pelas redes sociais, aí, lógico que eu falei para ela que eu ia toda semana, 3 vezes por semana para Cascavel. Então aquela frequência de 60 dias virou semanal, né? Mas a ideia era se aproximar dela. E foi algo muito... Foi muito apaixonante, eu diria. Porque, poxa, desde que a gente se conheceu lá, lógico que a gente resgatou uma passagem do Colégio São Francisco de Assis, que fica no bairro Vila Nova, aqui em Beltrão, porque eu estudei lá quando tinha, sei lá, meus 4, 5 anos, e ela também estudou lá, então a gente conseguiu, eu, né, de maneira muito malandra, usei isso como argumento para dizer que eu lembrava muito dela. Claro, né? Nossa, eu nunca esqueci de você. Mas foi um start aí de um relacionamento muito... Deixa eu tentar usar uma palavra aqui. Píncaros. Perfeito, píncaros. Eu vou ter que pesquisar o que é isso depois. É tipo extremo, né? É o ápice, mesmo, né? É o ápice. Mas foi um relacionamento que começou com muita intensidade, para não dizer píncaros. E essa intensidade, Luciano e Érico, ela
resultou num fruto aí de grande amor logo no primeiro ano, né? Após um ano de relacionamento, a gente descobriu a vinda do Benjamin. Né? E o Benjamin já tá com 2 anos, agora tá vindo a irmãzinha dele. Então a gente tá falando de um relacionamento aí vai para 4, 5 anos, de muita intensidade, de muita paixão, de muita cumplicidade. Trouxe a Camila de Cascavel para cá. Consegui essa feita também. Importou. E aí tu tem um detalhe importante, que o Benjamin, ele além de ser herdeiro da Iraci, então ele é herdeiro do Rancho Medeiros. Olha aí, ó. Ô, Diego, quem tá falando isso é o Érico. Diego é meu cunhado, ele vai ter ciúme disso. Talvez não fique tão contente, né? Talvez ele não goste dessa brincadeira aí. Eu acho que ele falou que deu um cavalo pro Benjamin, então realmente o Diego, que é o padrinho do Benjamin, comprou um cavalo pro Benjamin, então por hora ele tem um cavalinho já no rancho. Já tem parte. Tá certo. E como é que é o João como pai? Conta um pouquinho pra gente. O João como pai... Bom, pai de primeira viagem é aquele pai que começa inseguro, que é cheio de medos, né? Porém, agora com 2 anos de vida já, eu acho que essa página começou a virar, né? Agora os receios e medos que existem é mais em relação à saúde dele, né? A gente teve algumas fases com o Benjamin, que é uma saúde um pouco mais frágil, recentemente fez uma cirurgia, mesmo que simples, os pais sofrem um pouco. Os pais sofrem mais, né? Mas o João é um paizão, no sentido de estar muito presente, de se esforçar muito para isso, de pegar a Frida e a Margot, que são as nossas cachorrinhas, e ir passear quase que diariamente com o Benjamin, levar o Benjamin no parquinho, resgatar um pouco disso que eu tive quanto infância, né? Confesso que meu pai ele não foi tão presente pelo aquele momento de viagens externas, trabalho. A realidade era outra. Né? Mas minha mãe, ela fez muito isso comigo, com meus irmãos, né? Então eu tento resgatar essa presença que para mim é fundamental. Então o João, ele além de pai, ele também trabalha na Cressol e ele também faz bicos como músico, né? Tem esse... Como é que é essa parte aí, João? Fala um pouquinho aí da parte musical, como é que entrou na tua vida... Como é que é hoje, né? Como é que tu consegue fazer essa divisão de ter a música presente na tua vida também? Fala um pouquinho dessa parte aí. Para resgatar, assim, quando a música entrou na minha vida, vem uma memória, assim, de eu estar sentado na frente de um microsystem, né? Que acho que para quem não sabe que era um rádio. Com um CD do Charlie Brown Jr. E acompanhando as letras no encarte, né? No encarte, né? Então, a lembrança que vem da inserção da música era isso, era Raimundos, Charlie Brown ali como referência. Sei lá, se era anos 95, 97, aí, né? Não sei. Mas eu era pequenininho e essa é uma referência legal que eu tive. E aí eu tive a grata oportunidade de ter primos um pouco mais velhos e tios também que me presenteavam. Na época, um CD, principalmente um CD original, era um puta presente, né? Sim, com certeza. O valor era alto, era caro, né? Não era fácil ter CDs originais. Né? Eu lembro de ganhar um CD original que era rock clássicos. Pop, cine pop. E, cara, ali eu... Love metal. Essa pegada. Lembro também, acho que vocês vão lembrar, daqueles CDs que o posto, na época era posto Esso, que tinha. Lembram disso? Tem uma vaga lembrança disso. Cada CD que eles davam, não lembro qual era a dinâmica, era um posto de combustível. Sim. E eles presenteavam os clientes, sei lá como é que era, com um CD. E aí tinha um CD que era rock. Cada um era de um estilo. Era um estilo musical. Tinha essas então, pegadas. lá em casa tinham outros modelos desse CD do posto Esso, mas eu gostava do rock. O teu era a coletânea de rock. Então, essa influência positiva aí despertou no João, e aí meus pais me colocaram na escola de música aí cedo para aprender o violão, né? Um instrumento aí que até hoje é a minha referência, violão, guitarra, contrabaixo, que vem da mesma base, né? E essa foi a inserção. E aí, desde os meus 14 anos de idade, eu tenho bandas como algo constante na minha vida, né? Minha primeira banda chamou-se Banda Hey Jack. Acho que foi a banda de mais sucesso que eu tive. Chegamos a gravar umas 3 ou 4 músicas. Legal. Tá aí nos YouTubes da vida, consegue encontrar. Foi uma banda que durou um tempo legal também. A gente teve várias apresentações na época do boliche, os matinê, rock and roll que a gente fazia. Aquela época era boa, né? E, enfim, feiras que aconteciam. Eu lembro de uma ocasião especial também que foi um show na Expo Santo, né? Aquela feira em Santo Antônio,
onde a gente abriu para o KLB. Olha só, cara. Então isso foi algo marcante, né? Claro. Não que a gente gostasse tanto do KLB, mas... Não, mas... Pegou o autógrafo aqui, acho que deixei essa parte para as fãs, enfim. Mas foi algo marcante, porque no auge dos meus 16 anos de idade, a gente tocou para um público de, sei lá, 7 mil pessoas. Pô. Então... Muito bom. Sim, marcante, né? Marcou. Impressionante, né? Considerável. Sim, isso, claro. Isso tem um peso, né? Sim. Lógico. É bem legal. Eu lembro de uma vez, assim, uma única vez eu joguei futebol no Anelado. E um dia que ia ter foi uma preliminar de um jogo de verdade, né? E aí era Beltrão e Pato Branco. E nessa ocasião a torcida estava acompanhando, né? E era contra Pato Branco. E faltou gente para Pato Branco. E eu tive que jogar para Pato Branco. Só que eu joguei bem numa lateral ali, daqui a pouco tava me apoiando, eu achei massa aquilo. Né? Eu disse, pô, deve ser legal. O cara que joga futebol de verdade, né? Quando a torcida tá a teu vibra favor, contigo, né? Sim. Olha essa experiência. E tocar é muito isso, né? Quando o público participa, puxa. Sim. Aí é que tá, né? Isso aqui é muito legal. Eu lembro do primeiro show que eu fui fazer, assim, tava na faculdade ainda, a gente foi tocar num lugar chamado BR3. Primeira bandinha, enfim, tudo mais. E eu lembro da gente subindo no palco e começando a tocar e com aquele medo, assim, né? Porque nunca tinha tocado, né? E a galera ali pra assistir, e a gente tocando a primeira música, e eu meio de cabeça baixa aqui, né? Não tava a fim de ver a reação da galera. Mas aí eu vi no canto um cara sentado batendo o pé no ritmo, assim, eu pensei, opa, acho que... Não tá tão fora aqui, não. Acho que não tá tão o ruim, pezinho né? entrega, né? O pezinho entrega. E aí tu vai perdendo aí esse receio, mas realmente quando tu percebe que a galera tá curtindo, é muito bom, né? Uma lembrança legal lá do início, que todo show que a gente ia fazer dava algum problema. Cara, eu não sei se era falta de organização, a gente era muito jovem. Então, assim, no show estourava uma corda da guitarra e a gente não tinha uma segunda guitarra, porque normal. As condições financeiras nunca foram muito favoráveis a isso. A gente, sei lá, um equipamento num pedal lá, que era a distorção da guitarra, deixava de funcionar, queimava o amplificador. Todo show dava um problema. E aí, quando eu olho agora, assim, nos meus 30 e alguma coisa, quando a gente vai tocar com as bandas, isso já não acontece mais, sabe? Parece que perde também aquele... Eu acho que a gente vai ficando mais precavido também, né? Talvez, assim, e... A qualidade do equipamento também A qualidade do equipamento melhora, né? Consegue se presentear com algo um pouquinho melhor. Não, realmente, porque eu lembro do começo lá, as primeiras brincadeiras, tu grudava tudo numa caixa Fran, assim, e era isso, né, cara? Fran, você salvou muito o ensaio. E era isso aí, né, cara? Não. Aí hoje não, né? Pô, tu vai melhorando aí equipamento, tu vai comprando umas cordas mais legais, tu aprendendo a lidar melhor com o instrumento, então... Claro que quando tu vê banda de gurizada nova, tu vê eles ainda dando as cabeçadas assim, que é uma coisa que, né? Acho que faz parte do começo. Hein? Exato. Mas é legal, é divertido. Inclusive, vamos anunciar aí, né, João? Tem show então, né? Opa! Já vamos fazer a propaganda, hein, né? Tá dando saudade a isso aí, dia... Érico, 7, me corrija, né? 7 de dezembro. 7 de dezembro. Odisseia Rock. Quarta edição. Estaremos aí, Poltrona K9, abrindo esse set de bandas aí. Isso aí. Que horário que vai rolar a Poltrona? 4 em ponto, 4 da tarde em ponto. 4 tá da a Poltrona tarde. tocando. E a Poltrona é uma das bandas que eu tive aí que mais tem feito sentido pro João, pelo viés do propósito que tem por trás dela, né? Quando a gente toca as trilhas sonoras clássicas de filmes, principalmente filmes aí dos anos 70, 80, 90, enfim, que marcou várias gerações. Era uma vontade, né, Érico, que eu e você falávamos lá atrás e isso conseguiu desenrolar e tá sendo muito legal. A parte só chata é que a gente demora pra ensaiar, demora pra marcar show, mas enfim, hobby, né? Mas quando tem é muito bom, né? Exato. Quando a gente consegue ensaiar e tocar. É que eu e tu, a gente é meio fome por ensaio, né? Então... É porque tem a ver com algo que acho que pra você também faz sentido, né, Érico? A música pro João é uma terapia também, então não é só o hobby, né? A música, ela sempre teve muito presente num viés de resgatar boas memórias, de ser terapêutico, né? E aí a gente é meio fome por isso. Não, realmente, se eu pudesse ter toda semana... A galera que leva a sério o ensaio. A galera que, como é que é? Como diria o Pedro, a galera que se dedica pra banda. A galera que se dedica pra banda, né? Agora tu é, então, João, uma pessoa que agora você... minimamente eu tiro as músicas, né? Então... Já tá bom, né? Aprendeu os ensinamentos do bom e velho Pedro. Pedro, velho amigo. Isso aí. Muito bom, muito bom. Vamos então agora para falar aí sobre o setor que o João domina então, né? Vamos para a área das finanças. Vamos para a área das finanças, fazer perguntinhas aí para o João
Porque essa parte de educação financeira, ela realmente é complicada e é onde o brasileiro, ele... É importante. É importante, o brasileiro não se sai tão bem, né? Mas primeiro, João, a primeira pergunta, assim, é como que tu avalia hoje a maneira como o brasileiro lida com o dinheiro? Qual é que é a tua opinião sobre... Vamos começar por aí. Érico, eu sinto que uma boa parcela do brasileiro hoje, ele se relaciona com o dinheiro mais com um viés de contas. Eu acho que boa parte dos brasileiros pensa no dinheiro, mas pensa com as contas que eu tenho que pagar com esse dinheiro. Uhum. E aí percebe que a gente já começa com um viés negativo, né? Porque, poxa, o dinheiro é algo bom, né? É ele que ajuda a gente se desenvolver, se manter, enfim. Mas quando a gente já começa a olhar para ele num viés de pagar contas, fica uma impressão de se livrar. Até vou fazer uma analogia aqui. Uma vez eu fui na nutricionista e ela falava que eu comia muito rápido, porque ela tinha a impressão que eu queria me livrar do momento de se alimentar. Uhum. Por que é analogia com o dinheiro? Porque muitas vezes a gente tem essa percepção de se livrar do dinheiro. Como? Pagando as contas. Rápido. Então, essa é uma realidade de boa parte dos brasileiros. Quando a gente olha, inclusive, o cenário atual, dos últimos 2 anos aí, o volume de endividados só aumenta. Então, quando a gente vê que o volume de endividados aumenta, significa dizer que não está sobrando dinheiro no meio do mês, né? Porque a gente recebe no início do mês e talvez no meio já não tenha mais, quando mais no final. Então, como as pessoas se relacionam com o dinheiro é algo que eu gosto de conversar sobre, de desenvolver esse viés de que a gente pode mudar a perspectiva de como olhar para o dinheiro. Muito bom, muito bom. E então vamos pensar assim, João, para a pessoa que está querendo começar a guardar dinheiro, né? Ter ali a sua, vou falar poupança, porque a gente usa o termo poupança, né, como... A sua reserva. A sua reserva, né? Mas quem está começando a pensar nisso, quer começar a guardar dinheiro, que sugestões tu daria? Passo importante que precisa ser dado logo no início é de fazer uma análise financeira, né? Até uma vez eu fui numa palestra de um grande economista lá em São Paulo. Foi caro o valor que eu paguei para a inscrição dessa palestra e ele começou a palestra dizendo, olha, o que eu vou falar nos próximos 30 segundos resolve o nosso dia. Que ele falou, basicamente a gente precisa gastar menos do que a gente ganha, ganhar mais do que a gente gasta, não é a mesma coisa. Tá? Se eu posso, eu preciso pagar o mais tarde possível aquela conta que eu tenho, sem que incorra juros. Uhum. E quando eu tenho que receber algo, que eu receba o mais cedo possível. Essas são 4 regras da economia, né? O que resume isso? Quando a gente fala de gastar menos do que ganha. Poxa, se eu não tenho uma mínima organização, se eu não tenho um papel, de uma caderneta, se eu não tenho um aplicativo, se eu não tenho uma planilha no Excel, a forma que eu achar melhor para visualizar como estão as minhas despesas no mês, vai ser muito difícil eu dar o próximo passo de definir um valor para investimentos, reservas, poupanças. Tá? Ou seja, esse primeiro passo de enxergar no mês atual, talvez no mês anterior, como que está o volume que eu entro as minhas receitas, quanto eu estou ganhando de dinheiro por mês e aonde que está saindo, é o primeiro passo. A partir daí a gente consegue enxergar despesas que estão sugando energia, despesas que podem ser reorganizadas e também olhar para o quanto eu estou ganhando, porque daqui a pouco tem formas de eu ganhar um pouquinho mais. Né? Uhum. E formas de ganhar um pouco mais tem a ver com um pouco de esforço também, no sentido de quantas famílias e pessoas que a gente vê que possuem um contraturno, possuem um trabalho no final de semana extra, um bico aqui e ali, que vão incrementar a fonte de receitas para alcançar aquele objetivo. Certo. Então, acho que esse primeiro passo é fundamental. Quando a gente entra no viés primeiro de vamos falar de porcentagem da renda para aplicar mensalmente, para investir, é delicado porque primeiro eu tenho que enxergar o cenário atual. Uhum. E algo simples, né? Como eu falei, um papel, caneta, um aplicativo gratuito, uma planilha no Excel resolve. Mas o hábito de fazer isso recorrentemente, sem enxergar nisso um peso, uma dificuldade, algo como toda empresa faz, né? Quebrar essa ideia de que isso é uma coisa chata de se fazer. Na verdade, é algo, eu considero como algo como escovar os dentes. Faz parte, tu precisa daquilo ali, porque senão tu realmente te perde, tu não tem uma noção do quanto tá entrando, quanto que tu gasta, porque quando tu faz essa organização e tu entende onde tá indo o teu dinheiro, tu consegue modificar
a forma como tu se consegue relaciona com corrigir ele, né? aquele hábito, né? E a gente, quando a gente faz esse olhar, a gente se surpreende com esses ladrões aí que tem na nossa rotina, né? Que é aquela questão do gatilho mental que a gente tem de se permitir, né? Os cientistas dizem que a gente toma sempre uma decisão de compra pela emoção. Normal, 99% das pessoas emocionalmente tomam uma decisão de compra. E depois justifica com a razão, né? De que forma? Mas eu mereço, eu tô trabalhando bastante. Preciso me mimar. Essa é boa. Ou pode ser até uma razão mais convincente, né? Não, esse produto tem mais qualidade, vai durar mais. Perfeito. Então, a gente sempre acha uma justificativa. Até tem uma passagem do Bruno Perini, que é uma das referências no Brasil, né? De investimentos também, desse mercado dos investidores. Ele fala que ele teve uma época que ele era tão metódico e calculista em relação à economia, que ele fazia compras exageradas de produtos de limpeza. Então, por exemplo, tal final de semana, no Atacadão X, o detergente vai ter tal preço. Então, ele conta uma passagem que ele comprou tanto detergente que ele, dali 1 ano, se mudou da casa e ainda tinha detergente, ele doou. Então, tem economia que é burra, né? Sim. Que não justifica. Como, por exemplo, eu gastar combustível rodando em todos os mercados da cidade. Né? Não vai compensar. Mas ter esse olhar por segmento, né? Poxa, na alimentação, quanto eu estou gastando, na moradia, no aluguel, na internet. Uma coisa que rouba bastante é as assinaturas, né? A gente se empolga. A gente começa com Netflix, aí vai para Disney, aí vai para isso e aquilo, Spotify, a YouTube. E quando vê, você tem ali facilmente R$500 por mês em assinaturas e de todas você está usando uma. Então, você só consegue perceber isso quando faz esse diagnóstico. O delivery de comida, né? Esse é outro setor aí que tem levado o dinheiro da galera, né? Porque todo mundo na correria, tu vai pela facilidade. Pela praticidade, então, tu chega em casa ali, tu olha o que tem e tu chama e sempre vai ser mais caro do que tu fazer alguma coisa, né? Exato, exato. Eu tenho até que cuidar para falar delivery, porque eu não posso ir contra. Brincadeira à parte. Você colocou o rapaz o delivery noturno, João. Só o noturno. Se for um café, pessoal, tá tudo bem. O delivery durante o dia tá liberado. É muito bom. Contribui. Eu acho muito bom. Só que aquela coisa, se eu chamar comida todos os dias... e sem falar, né? Claro que saber usar também é muito importante, porque se tu olha, vê o que está em promoção, tá vendo? Aí de repente tu também, acho que saber usar os aplicativos também ajuda muito, né? Acho que é esse meio termo, né? De entender que excesso de delivery pode ser que vai impactar na tua saúde também, isso vai gerar outra questão financeira, porque saúde e farmácia também pesa. A farmácia tá complicado. Então, acho que o primeiro ponto, né, para quem quer se relacionar melhor com o dinheiro, vamos falar assim, fazer esse diagnóstico é importante e tentar manter ele, né, da forma que achar melhor. Eu, por exemplo, né, para usar uma referência, eu uso um aplicativo, onde eu criei o hábito de que no momento que eu estou ali no caixa fazendo o pagamento, eu já estou lançando nesse meu aplicativo. Ou, se eu quiser fazer o pagamento mensal dele, ele faz a sincronização com o meu cartão. Então, isso me dá um controle melhor, uma facilidade. Não sou escravo dele, não fico olhando diariamente como é que está a evolução, mas uma vez por mês eu faço aquele diagnóstico e percebo que, poxa, esse mês gastei um pouco mais em alimentação. Aí onde é que foi? Ciente de que início de ano tem as despesas que são tradicionais aí de PVA, despesa escolar, material e uma série de coisas que, se a gente começa a se programar, fica mais confortável. Muito bem. E o segundo passo seria... a dica para quem está pensando em investir, João. Né? Depois que essa pessoa já fez essa organização, beleza, conseguiu fazer sobrar, qual seria aí o caminho mais interessante para investir? Por onde começar, né? O investidor, o que ele tem aliado a ele, todo investidor, o que ele tem a favor dele é o tempo, tá? Então, antes de se preocupar com grandes valores e aporte, eu preciso ter quanto para começar? Cara, se você tiver R$50 por mês, R$30 por mês, R$100 por mês, e você tiver tempo, você já pode se considerar um investidor. Quem já está numa situação, talvez de uma reserva um pouco maior, de uma sobra maior, tá tudo bem, dá para fazer também. Mas o ponto é ter a recorrência, ter o hábito mensal de uma parte das tuas receitas ali você investir. Isso vai te trazer muito mais benefício no longo prazo do que você ter hoje R$100 mil, R$1 milhão, R$10 milhões, tá?
Porque, novamente, o que está a favor do investidor é o tempo. No tempo, a gente costuma falar que existe uma curva exponencial nos investimentos, não é uma linha reta, porque é o tal do juro composto. Eu faço um aporte hoje de R$100, de R$1.000, mês que vem eu consigo manter o mesmo ou maior valor. E nesse cenário é que a curva vai subindo de maneira mais exponencial. Aí, já entrando mais num viés de direcionamento, né? Não vou usar a palavra recomendação porque esse não é o objetivo, mas trazendo que a maior parte do brasileiro hoje ele é conservador e que o nosso sistema financeiro ele meio que direciona para isso, o nosso cenário econômico, olhando aí uma janela de 20 anos, ele meio que direciona para ser mais conservador, pela taxa Selic, pelo como é a dinâmica de IPCA, de inflação e Selic, que são os balizadores de juros do país. Investir de maneira conservadora é uma maneira mais saudável, eu diria, para quem está começando. Tá? E o que é investir de maneira conservadora? É buscar investimentos em renda fixa, em poupança, no CDB bancário, no RDC da cooperativa, na plataforma de investimentos que você tiver hoje. Começar de maneira conservadora é a minha orientação, minha sugestão. Até porque, no cenário atual, quando a gente tem a Selic em patamares de 2 dígitos, acima de 10%, aí, o investidor de renda fixa, o investidor conservador, ele consegue ter um rendimento, a gente fala um ganho real, ele tem um ganho acima da inflação. Então, se expor a risco é importante em algum momento, mas dosar essa quantidade. E eu estou falando bastante disso, porque o cenário que a gente vive no mundo dos investimentos no Brasil é onde a oferta por coisas muito fáceis, elas nos atraem. Né? E eu estou falando aqui um pouquinho das bets, que são as apostas esportivas. Sim. Eu estou falando do próprio mercado de criptomoedas, mas um mercado um pouco mais obscuro, onde tem muita coisa que se promete, mas não se cumpre. Sim. Então, no final do dia, o que eu estou trazendo aqui é cuidado com essas ofertas de ganho. Com as facilidades, né? A facilidade costuma ter uma armadilha embutida, né? Exato. No mercado financeiro, gente, tudo que a gente costuma falar que não tem almoço grátis, né? Ou seja, tudo que é muito fácil vai ou ter muito risco atrelado e não foi contado isso para você, ou pode estar entrando numa furada aí. Então, o que hoje é um cenário de rentabilidade no Brasil? Com a Selic atual, no investimento que você vai buscar aí, no exemplo, uma LCA, que é uma letra de crédito do agronegócio, ou uma LCI, que é uma letra de crédito imobiliária. Esse é um investimento na pessoa física que ele é isento de imposto de renda. Tá? O investidor que vai colocar aí seus 10, 20, 30 mil reais, 100 mil reais acima, ele vai conseguir algo próximo aí de 0,95% ao mês, até, vamos falar de 1% ao mês líquido de imposto de renda. O investidor ele vai conseguir algo nesse sentido no cenário atual. Não estou falando que daqui 5 anos vai ter também. Tá? Então, esse é um investimento conservador com um alto rendimento que o investidor na pessoa física pode iniciar. E aí, vou falar aqui da Cressol, que é da instituição que eu atuo hoje, que na Cressol você, a partir de R$1.000, pode acessar esse tipo de produto. O que seria... Até me fugiu a palavra agora, João, mas você tem investimentos que, se você precisar, você consegue sacar, né? Ótimo. Ele num prazo bastante curto. Esses dois que você mencionou, que é o LCI e a LCA, como é que é... Me fugiu a palavra que você vai... Liquidez. A liquidez. Como é que é a liquidez delas? Legal. Bem importante você trazer isso, Luciano. Liquidez, basicamente, é o que você tem acesso ou não, né? Sim. Então, faz uns, acho que 40 ou 90 dias que o Banco Central emitiu uma nova norma, onde esse produto que eu citei, esse investimento LCI e LCA, o prazo mínimo dele é 9 meses. E dentro de 9 meses, Luciano, você não tem essa liquidez, ou seja, você não tem acesso a esse recurso. Então, eu trouxe exemplo do investimento que ele não é para todo o teu recurso. Porque é importante você ter uma reserva de emergência, uma reserva de oportunidade que tem essa tal da liquidez, que tem essa disponibilidade. Então, investir numa LCI e numa LCA, eu diria que é parte do seu patrimônio disponível para investir. A outra parte, que talvez seja ainda mais importante, é ter essa reserva. E essa reserva precisa estar em investimentos que tenham essa liquidez, que tenham essa possibilidade de resgate mais imediato. E aí o exemplo é a própria poupança,
tá? Porque a poupança ela também é isenta de imposto de renda na pessoa física. E vou falar para vocês que é um produto que nos últimos 3, 4 anos, até mesmo a XP, ela foi responsável por denegrir o produto. Mas saibam que ele não é o vilão da história, não. A poupança ela tem uma rentabilidade muitas vezes mais atrativa que um CDB bancário, que é um outro título de renda fixa. A poupança ela tem um viés também de poder financiar a cadeia imobiliária, poder financiar o agronegócio. Então, a pessoa que hoje tem um recurso, um financiamento imobiliário na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, onde for, e fala mal da poupança, ela está se contradizendo. Porque ela só conseguiu tomar esse financiamento porque alguém aplicou na poupança. Então, lógico que essa parte técnica do ciclo do dinheiro talvez não seja tanto interesse. Mas a poupança, sim, é um produto bom, rentável, de reserva de emergência. O CDB, a renda fixa, o RDC, eles são produtos de investimentos atrelados ao CDI, que é pós-fixado, enfim, atrelados à Selic, para resumir, que tem um bom rendimento, mas que vai ter a tributação sobre o lucro. Então, montar uma carteira de investimentos contendo a reserva de emergência, uma reserva de oportunidade. Por que oportunidade? Porque eu posso ter uma situação de ocasião que eu vou ganhar mais se eu tiver o dinheiro disponível. Tá? E se todo o meu dinheiro está bloqueado, eu já perco essa oportunidade. Então, eu gosto de falar de reserva de emergência, reserva de oportunidade, aplicações aí de médio prazo, vamos trabalhar aí de 1, 2, 3, até 5 anos, e também de longo prazo. Afinal de contas, a expectativa de vida do brasileiro só aumenta e a gente precisa pensar na nossa aposentadoria. Quando a gente pensa na nossa aposentadoria, o INSS, que é o agente principal desse cenário, ele vem ano a ano apresentando déficit, né? O rombo que existe dentro do INSS nos projeta que o João, com 55 anos ou 65 anos, não vai poder contar com tanto INSS assim. Tá? Não estou aqui afirmando algo que vai acontecer, mas a projeção mostra que a pirâmide brasileira, onde temos mais idosos do que menos pessoas nascendo, mostra que essa conta não está fechando muito bem. Então, ter investimentos pensando aí num cenário de 10, 15, 20, 30 anos é fundamental, porque a gente vai chegar nessa idade e aí qual vai ser a renda que vai complementar esse teu momento de vida, né? Muito bem. E aí, seu Érico? Quer fazer mais uma pergunta aí, você não aproveita? Eu acho que ainda nessa área, é que o João costuma defender que fazer o básico já é suficiente, né? Então, João, na tua sugestão, na tua versão, o que é fazer o básico hoje? Para você administrar o teu patrimônio, conseguir, digamos assim, garantir esse complemento que você falou, né? A gente poderia chamar de pé de meia para o futuro. Legal. Mas um complemento para a aposentadoria ou para as tuas outras rendas. O que seria fazer o básico hoje? O que você recomendaria? Vamos partir daquele pressuposto lá de que o básico está entre eu fazer o meu diagnóstico atual, tá? Se eu pular essa etapa, eu corro um sério risco de criar uma estratégia de investimento e não conseguir manter ela. Tá? Então, o básico para mim está nesse diagnóstico mensal e o acompanhamento do cenário financeiro familiar, da pessoa, enfim. Destinar, sim, um valor mensal para aportes de investimento. Hoje, como que o João trabalha? Eu trabalho com 12% da minha renda. Eu consegui me organizar financeiramente para que 12% da minha renda bruta eu consiga investir mensalmente. E aí, aonde eu vou investir esses 12%, que é essa alocação de carteira? A minha reserva de emergência já está constituída? Ok. Então, se ela já está constituída, que para o João é 4, 5 meses de salário, tá? Essa é a minha reserva. Ela estando constituída, os meus aportes eles vão ser para médio e longo prazo. Tá? Então, para mim, esse é o básico do João. E que vem dando muito certo. Né? Eu fico muito feliz de ver que os meus investimentos de longo prazo vêm crescendo no juro composto e que quando eu tiver meus 55 ou os meus 65 anos, eu vou ter o poder de decisão. Eu bato nessa tecla de utilizar desse recurso como um complemento mensal, o pezinho de meia, ou transferir isso para os meus filhos. Acho que é importante isso também. Além de eu pensar no João, eu tô projetando algo que, se lá na frente eu tiver ainda melhor financeiramente, eu já também tenho algo que vai contribuir na meia-idade dos meus filhos. Dos seus filhos, né?
É um pensamento importante. E é isso, né? Manter esse raciocínio, né, João, nos facilita na quantidade, a médio, longo prazo, enfim, tu vai preparando para as próximas etapas da tua vida, né? Exato. E aí, acho que só para esclarecer também o porquê dos 12%, tá? Lógico que teve meses e vai ter meses que não sobra, né? Mas a ideia que o João vive hoje é adequar o padrão de vida que eu tenho para não mexer nos 12%, para manter aquilo. Então, quando eu vou tomar uma decisão de trocar de carro, reformar, fazer um móvel novo para casa, onde eu moro de aluguel, comprar algo novo, eu sempre vou analisar minhas finanças e ver se isso vai impactar nos 12% ou não. Para respeitar algo que eu construí e que vai me ajudar lá na frente. Então, é importante dizer que o teu padrão de vida ele tem que estar aliado a esse objetivo que você tem. E aí, novamente, se você, no cenário atual, não consegue isso, buscar formas de aumentar a renda. Ou reduzir as despesas, né? Então, sempre adequar o teu padrão de vida aos objetivos que você tem. E aí, gente, não quero ser aqui hipócrita, lógico que algumas pessoas vão ter um pouco mais de dificuldade de fazer isso em função da renda, mas essa sugestão, esse olhar não tem muito a ver com salário, tá? Se é um salário mínimo ou se são 20 salários mínimos. E sim, adequar o padrão de vida. Certo. E essa adequação, né? Acho que um dos grandes problemas que a gente vê no brasileiro é justamente isso, é o famoso passo maior que a perna, né? Então, as pessoas acabam se atrapalhando nesse sentido, que é o gastar mais do que você está recebendo, tu vai se endividando, tu vai fazendo as parcelas, e aí quando tu vê, não está dando conta, né? Recentemente eu vi era um podcast que falava exatamente sobre isso, né? Porque, por exemplo, a pessoa ela tinha um sonho de comprar um carro. Certo. E aí ela fez tudo direitinho, guardou, poupou, financiou uma parte, parcelou, comprou o carro. Vou usar aqui um exemplo só de um carro, tá? Um HB20. Comprou um HB20 zero. Legal. Beleza. 2 anos depois, a pessoa se mudou, foi morar num condomínio. Padrão um pouquinho superior ela estava. Só que lá nesse condomínio, o carro dela é o pior que ela tem. É o pior que tem no condomínio. Sim. É o mais simples. Certo. Pior no sentido de simples. Aquilo que era um sonho e a realização que ela teve virou um problema. Agora, potencialmente, essa pessoa vai se endividar para trocar de carro, para manter o padrão. Para tentar acompanhar o padrão do condomínio. Então, percebam que as decisões que a gente toma, muitas vezes ela é um sonho. Mas ela carrega junto um padrão social que vai nos forçar a tomar decisões que vão nos prejudicar. Então, decisões do tipo, vou me mudar, não é só o aluguel, não é só a casa. Tá? É o que as pessoas naquele ambiente fazem também, vão moldar o teu financeiro. Então, cuidar muito com essa questão de padrão. E até mesmo o carro, né? Porque o carro hoje, se eu compro um carro de valor maior, eu vou ter impostos maiores, eu vou ter uma manutenção maior, eu vou ter um seguro maior. Então, essa decisão ela tem que ser bem pensada. Exatamente. Muito bem, seu Luciano. Muito bem. Chegamos então nas perguntinhas finais, então? Finalmente. No finalmente a gente tem a hora do brodo, João, que é o momento que tu tem liberdade para indicar alguém, né? O serviço de alguém, o trabalho de alguém, de qualquer setor, né? Então fica à vontade para fazer a tua indicação, fazer um merchan para alguém aí. Legal. Eu tenho um amigo chamado Dionísio Raoni. Um nome curioso, Dionísio, né? Um nome bonito. O Dionísio, talvez eu fale errado a profissão dele, tá? Mas ele é designer de experiências. Ele tem alguns empreendimentos, entre eles uma escola de idiomas. Ele é palestrante e também treinador. Tá? Mas além desses nomes, que podem ser bonitos ou não, ele é um profissional que pelo conhecimento que ele tem, pelas vivências que ele teve, sempre que ele vai entregar uma solução, seja para um empresário, seja para uma palestra, seja para um treinamento, seja na escola de idiomas dele, ele consegue fazer isso com uma didática que eu desconheço, assim. Eu já passei por algumas experiências, assim, de contratar pessoas ou mesmo participar como aluno, e a didática que ele tem para os trabalhos que ele executa tem uma pegada muito diferente. E isso tem a ver com a base que ele tem, né? Ele acho que vem da área de matemática, fez um doutorado
na Europa. O cara teve muitas vivências aleatórias. Ele gosta muito de como as pessoas aprendem. Né? Tanto que a escola de idiomas dele, quando eu tive a oportunidade de fazer algumas aulas de inglês lá, é um viés de aprender como uma criança aprende, né? Legal. Então, quero indicar aqui o Dionísio. Hoje ele tem feito um trabalho muito mais direcionado nessa parte de consultoria empresarial. Ele customiza as necessidades que o empresário tem, seja para um treinamento, uma palestra ou até mesmo uma consultoria. Então, toda essa experiência que ele tem, essa didática, essa forma de personalizar a entrega, gera bons resultados. Dionísio. Muito bem, muito bom. Convido, inclusive, para vocês conhecer ele e talvez, por que não, convidar ele para estar aqui. Sim. Não, vamos dar uma olhada, com certeza. E agora? Última pergunta, então. Vamos para a última pergunta. Para os píncaros do programa. Vamos. Os píncaros. Quando começa assim, João, quando tem uma palavra dessa no começo, vai até o final, não tem jeito. Não Se pode. surgiu Faça ali sentido ou não. Ela vai estar ali, né? Vai lá, Luciano, finalize. João, se você pudesse voltar no tempo ou viajar no tempo, né, e conversar lá com o João de 17 anos de idade, que conselho você daria para ele? 17 anos. Bah. Pesado. 17 anos, cara. Passa um filme na cabeça. 17 Tá bom, anos. João, 22. Mas 17 é uma fase interessante. E aí tem até um pouco a ver com o que a gente conversou aqui hoje. Que eu diria para o João não ter vergonha de assumir alguns padrões que fogem um pouquinho ao que a sociedade propõe. Diria para o João aproveitar aquilo que ele está construindo com 17 anos, que isso impactou bastante no João de hoje, mas poderia ser ainda mais. Diria para o João... Eu diria para o João ser mais autêntico também. Acho que nessa fase dos 17 anos eu vivi muito a vida dos outros, sabe? E eu nem estou falando muito aqui de sociedade, eu estou falando da minha família mesmo. Num cenário onde eu mais replicava o que meus irmãos faziam ou a expectativa dos meus pais do que o João fazia. Então eu diria para ele, seja mais autêntico, seja mais você, que o impacto disso lá na frente é bem significativo. Muito bem. Chegamos ao final então, né, Luciano? De um episódio muito bom de estar presente, né? Não. E com certeza vai ser bom para quem assistir também. Muito leve, muito tranquilo, sempre um prazer ter amigos aqui, né? Poxa, Então, verdade. Fiquei lisonjeado pelo convite e aí pela oportunidade. Obrigado. Muito legal de a gente poder falar sobre isso tudo, né? Falar sobre o café, falar sobre a amizade, falar sobre e essa parte que realmente a gente precisa, né? Que é de educação financeira. Sim, que é de interesse geral, realmente. Né? As pessoas precisam disso. Nós precisamos. Então, uma sensação de que foi um episódio bem completo mesmo. Então, a gente agradece a presença. Didático, muito inclusive. Bom. Didático, olha aí. Muito didático. Isso aí. Obrigado, Luciano. Obrigado, Érico. Que o Cuca continua sendo essa referência aí de conhecimento, de conversa boa. E que a gente possa assistir bons episódios pela frente aí. Isso aí. Muito bem. Fechamos, então. Fechamos.